Experimentavam assim o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e de todos os exilados, ou seja, viver com uma memória que não serve para nada. Este próprio passado sobre o qual refletiam sem cessar tinha apenas o gosto do arrependimento. Na verdade, gostariam de poder acrescentar-lhe tudo quanto lamentavam não ter feito, quando ainda podiam fazê-lo, junto a esse ou aquela que esperavam. Assim como todas as circunstâncias, mesmo relativamente felizes, da sua vida de prisioneiros misturavam o ausente, e o resultado não podia satisfazê-los. Impacientes com o presente, inimigos do passado e privados do futuro, parecíamos-nos assim efetivamente como aqueles que a justiça ou o ódio humano faz viver atrás das grades. Para terminar, o único meio de escapar a estas férias insuportáveis era, através da imaginação, recolocar em movimento os trens e encher as horas com os repetidos sons de uma campanha que, no entanto, se obstinava no silêncio. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a sociologia das epidemias. Eu sou Letícia Sarturi. Eu sou Alexandre Ferreira. E eu sou Pedro Luiz. A Letícia queimou a largada aí, falou antes. Mas tá vendo, Alexandre? Para algumas a gente coisas, chama... as ordens dos fatores não alteram o produto. Não altera. Olha, escuta há tanto tempo, já não lembro nem qual que é a ordem, viu? Todo mundo pula essa parte, eu tenho certeza, viu? Ah, sim, certeza. Muito bem, hoje o papo é mais sério. A gente vai falar sobre sociologia, epidemias. Lógico, a gente vai resvalar no assunto do novo coronavírus, vamos falar aí do Covid-19. Para isso a gente convidou a Letícia, que já participou em programas de ciência, ela é professora universitária, é pesquisadora, é da área da saúde, pode ajudar bastante a gente. O que você está dando aula agora, Letícia? Agora eu estou dando aula de epidemiologia. Aí, Alexandre. Então, nada mais apropriado para falar sobre esse assunto, né? Aí, hein, Alexandre? Temos uma especialista de verdade. Olha aí. Vamos dar carteiradas com esse programa. Pois é. No segura e mandeta. Mas, sobretudo, nós vamos acalmar nosso coração, né, Pedro? Olha, Alexandre e Letícia, eu confesso que eu já tô a ponto de tirar o Twitter do celular já. Porque também o que a galera vem sendo profeta do caos... Lógico, a situação é muito difícil, é muito complicada. Mas quando você acaba se alimentando também ali do apavoramento dos outros... Olha, a gente fica mal. Há também a psicologia da pandemia é algo cruel, viu? Não sei se vocês estão sentindo isso, estão vivendo isso, né? Sim, não, eu acho que não dá nem para ser muito extremo aí nas medidas, mas também não dá para ser também como o nosso presidente, né? Tem dois lados. Eu sei que as pessoas estão aí desesperadas, tem um pânico em cima. Hoje mesmo eu fui na farmácia e a vendedora determinou assim, não pode levar mais que 2 frascos de álcool em gel por pessoa. Uau, você achou o álcool em gel, já tá no lucro. Então, mas você vê, as pessoas estão no desespero e querem levar de monte para casa. Eu acho que isso aí não ajuda em nada, Olha, claro. Eu confesso que ainda tô estranhando que os lugares onde eu estou, tá todo mundo assim, de boaça. Como se não tivesse acontecendo nada. Parece que só eu que tô na noia. É cruel, mas assim, não dá pra também a gente pensar que não é nada, né? Como...
que é invenção da mídia, não dá pra gente pensar assim, né, também. Senão a gente não consegue também bloquear essa disseminação, né, que tá sendo muito rápida. Bom, a gente já entrou no assunto já, tá certo? Então, Sim. Não vai ter jogo, a gente já entrou no assunto, até porque tentar editar o menos possível, porque isso tá demandando bastante. Você tá dando aula, Letícia? As aulas estão suspensas? Como é que tá no lugar que você dá aula? As aulas foram suspensas pela quarentena, né? A gente Sim. vai ficar 2 semanas sem aulas, e os alunos vão ter atividades para fazer em casa, assim como os professores também, nós temos que preparar essas atividades para os alunos. Sim. Mas a melhor opção agora, nessa época que está ampliando muito o número de casos, é fazer essa quarentena mesmo, né? Sim. Então, é uma atitude boa não só das universidades, das escolas infantis também. É duro para os pais, né, que tem criança para também conseguir lidar com isso, né? Mas a gente não pode discutir a respeito disso, porque a melhor medida agora realmente é essa. Ô Alexandre, você ontem, você e o Foca, num grupo super secreto que a gente tem, que só tem acesso aos patrocinadores do programa, não é isso, Alexandre? Né? Só quem paga o Patreon de uma conversa tem acesso. O Alexandre falava das mãos na tigela do biscoito. Como é que é, Alexandre? O Alexandre ainda está trabalhando no colégio. Acho que a Letícia não sabe, eu tô trabalhando no colégio, né? Ai, que legal. E eu tô ajudando na pastoral do colégio. E lá estão os professores. É por isso que eu digo, talvez eu tô ainda numa posição muito de neurose mesmo, talvez, né? Sim. Porque os professores estavam conversando, Letícia, assim, com 50 centímetros de distância de um pro outro e quase beijando. Enfiando a mão na cumbuca do biscoito, assim, um tirava, o outro colocava. Meu Deus. Como se não houvesse amanhã, né, Alexandre? Como se fosse uma segunda-feira qualquer. Gente... Olha, a gente tá aqui já falando de uma coisa totalmente oposta do que a gente falou naquele programa de vacina e higiene, né? Sim. Que a gente falou lá de fazer a sujeira rolar, né? Mas assim, não num caso como esse extremo, né? É lógico que a higiene em excesso, a gente já tinha falado naquele programa sobre os problemas Sim. de higiene em excesso. Só que a gente tá num caso muito específico, né? Então, os cuidados têm que ficarem redobrados. Esse é o problema de comer no mesmo... Nossa, no mesmo pote de biscoito, assim, aí é difícil. Calcule. O corona deve estar nadando de braçada nessa hora, né? Mas a gente está se propondo a falar disso, né? De sociologia e epidemia, ou a sociologia das epidemias. Eu acho que a gente não podia deixar de lado, não é, Alexandre e Letícia, que são esses aspectos sociais das epidemias, né? Daqui a um ano a gente vai conseguir fazer uma análise muito pormenorizada social do Brasil, de comportamento de idoso, de jovem, de adulto, de comportamento de governantes, de médicos. A gente vai conseguir estabelecer muito bem essa questão de preconceitos e tudo, mas já dá para perceber, a gente está gravando no dia em que foi divulgada a primeira morte oficial de coronavírus, embora haja tal subnotificação a muita gente talvez que já esteja morrendo de coronavírus e não se sabe, os hospitais não estejam notificando. Mas é engraçado o primeiro fato, né, que é essa questão da classe social, porque não foi um vírus que brotou, por exemplo, da favela, né, das periferias. Ele veio de fora, ou seja, quem trouxe para cá foi alguém que viajou de avião. E dizem, o primeiro senhor que morreu era um motorista de táxi. Uau. Ou seja, quem traz é quem viaja de avião. E o primeiro que morre é alguém que pode ser que nunca tenha pego um avião na vida. Isso mostra... Caraca, Pedro, agora sim. Não, e é importante ressaltar que quem trouxe tá curado. Exatamente. Ele foi curado, o primeiro paciente já foi curado. Porque estava num bom hospital, né? Passou pelo ciclo, provavelmente tinha saúde ok. Sim, mas disseminou o vírus por aí, a torta e a direita. Porque, Letícia, essa questão de contágio... Lógico, tá todo mundo falando assim, olha, tem que usar máscara X, máscara Y. Até que ponto é neurose, até que ponto de fato ele é mais ligeiro, ele é mais esperto, esse vírus? O que acontece com ele?
O que acontece com esse vírus é que ele tem uma afinidade pelas células pulmonares, né? Então você consegue ter uma afinidade por uma molécula lá das células e você consegue ter uma penetração rápida, mais rápida do que outros vírus do tipo coronavírus. Então a gente já teve outros vírus, coronavírus, que não entram tão rápido, não entram tão facilmente quanto esse. E por isso eles estão observando, os pesquisadores, que a disseminação desse está muito pior do que dos outros casos. Não que seja a doença mais grave, porque existem outros tipos de coronavírus que provocam até mesmo doenças mais graves. Sim. Mas a gente tem uma disseminação muito rápida. E a respeito desse tipo, que a gente nomeou como Covid-19 a doença, né? Mas o nome do vírus ficou como SARS-CoV-2. Certo. A respeito desse tipo de vírus, o que se sabe até então é que ele, logicamente, vai infectar as células pulmonares, tudo. Ele provoca aquela doença respiratória aguda grave, que é o caso que está acontecendo com a maior parte dos pacientes, mas ele tem um índice de disseminação para cada pessoa infectada, infectar aproximadamente 3 pessoas. Então certo. É calculado um índice para cada tipo de vírus, quando tem epidemias, sobretudo pandemias. Existem, lógico, outros que têm um índice maior, mas para esse, a cada pessoa, ela vai infectar 3 pessoas. Nossa. Então a gente pode imaginar o crescimento disso se a gente não tiver, por exemplo, um isolamento como está sendo feito pelas quarentenas, né? Então, eu acho que a preocupação maior é essa, né? A princípio, bloquear um pouco essa disseminação, porque ele tem uma fácil disseminação mesmo. Alexandre? Oi? Calma, Alexandre, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, eu tô olhando as coisas por outro lado. Enquanto a Letícia falava da quarentena, tava lembrando lá da cidade da China, né? Wuhan. Toda a região ali, a cidade deserta. E eu, assim, na minha cabeça, essa pandemia, como se está chamando, denota muito que nós, enquanto humanidade, chegamos a um ponto de podemos nos considerar agora uma aldeia global, porque olha só, irmanados de mãos dadas. Sim. Agora com o Covid, dizendo porque antes as epidemias ou as doenças, elas eram setorizadas em porções de humanos, né? Em grupos, e é interessante que a própria palavra epidemias tem demos grupos, né? Aí no meio, que é povo, e isso é interessante porque você pode designar um grupo de pessoas pelas doenças que eles têm, né? Nós somos brasileiros porque temos, a Letícia pode me ajudar, uma certa microbiota. Diferente da chinesa, quer dizer, antes era diferente, agora eu já não sei mais. Uma microbiota brasileira, né? Mas vê só, deixa eu só fazer um adendo nisso que o Alexandre está dizendo, eu acho que é importante, porque é interessante como... Talvez você ouça esse programa depois, muita gente vai ouvir esse programa depois, né? Mas a gente está fazendo esse programa em meio ao início da rampa de... Talvez alguém vai fazer um TCC sobre os podcasts que trataram sobre a epidemia. Vai ter material pra chuchu, viu? Mas assim, a gente tá começando a subir a rampa, tá começando a subir o pico de contágio. A gente leva-se em conta aí, dizem as autoridades, que daqui a 2-3 semanas é que vamos chegar aí no pico e as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. E ao ver o comportamento das pessoas, de fato isso vai acontecer. Mas o Alexandre falava de grupos políticos, e eu acho que na semana passada eu li alguém dizendo assim, olha, talvez no Brasil esse vírus se dissemine menos porque o brasileiro tem um aspecto de higiene diferente. No meu otimismo, eu quis acreditar nisso, né? Vários banhos ao dia que o brasileiro toma, diferente da Itália. Na Itália explodiu de um jeito, na Alemanha não tem tantos casos e agora já tem, não é? Mas é aquilo que o Alexandre disse, nem essas características de um povo elas estão segurando isso. É uma aldeia global mesmo. Essas coisas não seguram mais, Letícia? Então,
O problema é que a gente tem hoje em dia a globalização, né? Os aeroportos, que a gente não tem fronteira, na verdade, né? Uhum. E esse fato acaba facilitando a disseminação. É claro que tem essas diferenças entre os povos. Na Itália, a gente está tendo muito problema com a gravidade da doença, né? Então, a gente tem na Itália uma população mais idosa também, que isso conta muito para que as pessoas que estão lá sendo acometidas pela doença, então têm uma idade avançada, podem ter outros problemas de saúde, então... um caso mais grave da doença, mas até desde quando descobriram o caso inicial, foi ali para uma família que trabalhava no mercado de atacadista de Wuhan, né? Então, partiu de uma família. Se a gente pensar isso, né, de espalhar, é uma coisa assim, assustadora mesmo de pensar. Mas... partiu ali de uma família que trabalhava num mercado atacadista. Morcego. Vendia morcego pra comer. Não a vingança só do Batman aí. Não só morcegos, mas também tem outros animais que eles vendiam lá, cobras também. E bicho silvestre. Até no sequenciamento eles tentaram ver lá de qual que é a origem. Pelo sequenciamento tem como saber, né? O sequenciamento genético do vírus. Eles viram uma origem parecendo que vinha de morcego. Mas também viram sequências que vinham de cobras. Mas o mais provável é que tenha vindo de morcego mesmo. Mais provável que tenha vindo de morcego. A gente entende que é uma questão cultural. Aí, de novo, volta aquilo que o Alexandre falava, dos grupos humanos. Ele é Covid-19 porque é do ano de 2019, né? Do final de 19. Sim, e olha só que coisa, né? Os asiáticos, eles têm mais chance, mais suscetibilidade de adquirir. Pelo menos o que alguns estudos preliminares já mostraram. Que eles têm mais desses receptores que o vírus entra, sabe? Que o vírus usa para entrar na célula. E aí, por exemplo, eles são mais suscetíveis. Talvez por isso que lá na China a gente teve um crescimento tão rápido, a disseminação. É lógico, lá o número de pessoas também é muito maior, né? Sim. Se a gente pensar em aglomerados humanos lá, estão bem aglomerados, né? Sim. Mas o fato deles terem maior suscetibilidade também, acho que ajudou com essa disseminação lá e de aumentar tão rápido o número de casos. Essas epidemias, elas estão ligadas aí, a gente voltando aí à questão da sociologia, elas estão ligadas à concentração de cidade, não é? Porque você não ouve falar, né? Você ouve falar da gripe espanhola, teve a peste. A peste é medieval, não é, o senhor Alexandre, professor de filosofia medieval? A peste negra dizimou metade da população europeia. Sim. E a última foi a tal gripe espanhola, não é? Então, ainda que o Covid tenha sido gestado ou tenha vindo de um animal silvestre, quem faz a cultura é sempre a cidade. As cidades são mestres nisso. Você citou aí a peste negra, a gripe espanhola, são todos fenômenos que precisam da cidade para ganhar a proporção que ganharam. É isso mesmo? Claro. Até na primeira aula de epidemiologia do primeiro semestre, a gente estava falando, né, conversando com os alunos sobre essa parte histórica, Revolução Industrial, as cidades aumentando então a densidade demográfica, aqueles aglomerados de pessoas e não tendo moradia digna, né? Moradias assim muito improvisadas, próximo das fábricas, para tentar, né, ali estar perto do trabalho, já que os trabalhos eram muito extenuantes, eram muitas horas de trabalho também. E aí, nessa época, em meados do século XIX, muitas epidemias começaram a surgir justamente por causa das faltas de condições das cidades, para conseguir comportar aquela quantidade de pessoas que precisavam, saindo do campo, precisavam ir para a cidade para trabalhar, tentando procurar então melhores condições. E aí, epidemias assim, simples eu digo porque não é um vírus novo, não é nada, é uma bactéria. Como a epidemia da cólera começou a
surgir também, assustar na época as autoridades de saúde, porque cólera se adquire de água contaminada com diarreia. Essa epidemia da cólera teve nos anos 90, não teve? Pode aparecer. Eu lembro que eu fiz um trabalho. Não tem vacina eficiente. É porque eu lembro que eu fiz um trabalho na escola, a gente tinha que fazer um trabalho sobre cólera, e na capa eu desenhei um rapazinho assim, todo doente na cama, e ele falando, eu estou encolerizado. E a professora me deu 3 pontos a menos, porque ela falou, isso não é um doente de cólera, o doente de cólera não fica assim. Professora Idalina, muito mal-humorada. Não, então, mas você imagina que era uma epidemia de gente que tava, o quê? Bebendo água suja, comendo alimento sujo contaminado, né? Com fezes, né? Então, para ver a situação crítica das cidades, né? E aí, nessa época mesmo, já tiveram algumas pessoas que estudaram, investigaram esses fatores sociais, a questão da pobreza, como isso estava envolvido no aparecimento das epidemias nas cidades, né? E, Letícia, eu vou dar um salto pra frente e depois a gente talvez pode voltar a essa questão da pobreza, que eu acho que isso é importante. Sim. Mas, no fim, quando passar a chuva grossa da Covid-19... Me diga, a gente vai ouvir a vozinha do Avast falando as definições de vírus foram atualizadas e vai estar todo mundo assim meio que já com o vírus no organismo, ou o organismo conseguindo lidar com o bicho, e a vida vai seguir assim? Sim, porque a gente vai criando imunidade, né? Até tem alguns pesquisadores que estavam testando o soro de pacientes que passaram pela doença para tratar pacientes que estão doentes. Seria o quê? Tirar o sangue da pessoa. O soro que eu falo é tirar a parte líquida do sangue, que lá tem os anticorpos, por exemplo. E aí transferir para as pessoas que estão doentes, que não estão conseguindo desenvolver imunidade, para que essas pessoas consigam então passar pela doença com mais tranquilidade, não ter uma gravidade maior associada à doença. Então a gente vai criar imunidade, a gente vai passar por isso e provavelmente vamos criar imunidade para esse tipo de coronavírus. Mas, como eu falei anteriormente, existem outros tipos. Até a próxima sopa de cobra. Até a próxima recombinação genética. Dentro desse mesmo tem algumas diferenças genéticas entre os vírus. Eles começam a observar uma variação, né? Mas é porque vírus, ele faz isso mesmo. Vírus, ele se recombina o tempo inteiro, né? Então, isso pode piorar a situação de uma doença num país ou em outro. Também tem essas variações genéticas, né, que influenciam. Não dá para ouvir tudo isso sem falar do Foucault, né, Alexandre? E aquele conceito de biopoder, do governo dos si e dos outros, e de como os governantes conseguem transformar ali as massas. Eu sei que você não gosta desse termo das massas, não é? Controle dos corpos. Controle dos corpos, governo de si, governo dos outros. E é o jeito mais... O Foucault fala isso, né? De que você vai diminuindo tanto o jeito de governar, e ele fala do poder pastoral e tudo, que você chega ao controle dos corpos, né? Você já não governa mais uma classe, você já não governa mais uma cidade, mas você tenta governar naquilo que é o mais íntimo, né? Não dá para não pensar nisso também, porque entra a questão do biopoder agora, nessa realidade em que a gente tá, né? Olha, você não pode sair, você tem que ficar em casa, tem tudo isso, né? Eu posso fazer uma exemplificação bem, assim, infame? Vai lá. Diga. Aí, se você veja, Pedro, qualquer coisa você corta depois. Não. Vamos lá. Olha, aqui em São Paulo, o nosso esfíncter é controlado pelo João Dória. Porque quando você anda de metrô e você tem vontade de fazer o número 2... Assim, primeiro que você não vai fazer no vagão do trem. Sim, porque não dá pra baixar. E aí, porque, né, assim, já começa o controle social aí dos corpos. Sim.
Mas até aí tudo bem. Só que quando você pensa assim, eu vou descer na estação e vou usar o banheiro do metrô. Sim. Primeiro que você vai pensar 2 ou 3 vezes pra usar um banheiro público. Sim. Porque tem de Segundo, tudo, né? De tudo. Porque tem de tudo. E segundo que você teria que passar a catraca. Ah, você tem que sair do banheiro? Você tem que sair da estação? Ou seja, tem que pagar pra usar o banheiro, né? Pois, então, João Dória controla os nossos esfíncteres. Tá ok? Isso, bom, vamos lá. Aí você segura e usa o banheiro de casa. Tá certo. E economiza pro Estado, que você sustenta também. pagando imposto. Agora o Zancap vai pirar na gente, né? Olha, por falar em controlar o esfíncter, eu vi hoje isso, que as enfermeiras que estão trabalhando, enfermeiras e médicas na China, a maior parte é mulher que está trabalhando, cuidando dos doentes. E elas estão usando até fralda para não terem que ficar indo no banheiro. Olha que tristeza. Nossa, gente do céu. E como é que vão terminar essa jornada? Se terminarem vivas também, não é? Exatamente. É triste isso, nossa. Mas essa questão do controle dos corpos entra aí nessas recomendações, né, Alexandre? O Alexandre citou aí o exemplo do banheiro no metrô e todo o drama, e de fato acontece. Mas hoje há uma exemplificação clara e vai haver mais ainda, viu, Alexandre? Porque vai chegar a hora em que talvez... Eu ouvi que, não sei se foi em Madrid... Eu acho que foi em Madrid ou em algum lugar da Espanha, chegou-se a dizer, olha, tem aqui um número de idosos, pode ser que a gente os deixe aqui para morrer, dê algum cuidado paliativo para que morram, porque a gente não tem como cuidar. Mas isso é muito sério, porque esse controle, essa biopolítica, ela acontece o tempo inteiro, né? Então, dei o exemplo do metrô, porque como eu tô usando mais o metrô agora, eu tô muito pistola. Porque... Por exemplo, no bendito do monotrilho, que inclusive tá parado, né? vai muito mal, obrigado. Você pode ter certeza que a desgraça, se acontecer em São Paulo, também vai passar por esse monotrilho parado. Por quê? Quando ele estava funcionando, o senhor governador, através do seu organismo chamado metrô, né, a companhia metroviária, olha, eles colocam baias porque você tem que andar só de um lado, eles desligam escadas rolantes porque tem que controlar o número de pessoas na plataforma. Então, quer dizer, tudo isso é de alguma maneira o governo dizendo, né, o governo, no caso, né, quem governa. O Estado dizendo como você tem que agir. Aí, com esse bendito da parada, do pneu que estourou, do trem, que se eu falasse isso pra minha professora, ela me dava um 0. Sim, o pneu horizontal do trem, o que é pior ainda, né? Essa é a desculpa que nos deram. Os caras colocaram um ônibus pra substituir o monotrilho. E, gente, eu passei 2 semanas sendo bafejado pelo companheiro que tava ali no metrô junto comigo. Na ida e na volta. Caramba. Apinhado de gente. Tomei tossida na cara, sim. Peguei ali no negócio do... no ferro Você ali. segura no ferro molhado. Cara, assim... E isso... ali na semana do carnaval. Eita. E se você for olhar aí, dá bem o tempo, né, Letícia, de desenvolvimento dos primeiros casos, né? Foi quando apareceram os primeiros casos, né? É a questão no caso da falta de política, talvez, ou do não estar nem aí com a população. É a decisão de quem vive e quem morre. É um dos princípios que o Foucault fala, né? Exatamente. Mas isso aí já vem de um bom tempo, né? Porque, por exemplo, quando teve epidemia de tuberculose, os trabalhadores trabalhavam em indústria morrendo de tuberculose e disseminando a doença ali. Então, até nessas quarentenas a gente vê até um pouco da questão de privilégio, né? De quem que consegue, de fato, trabalhar em casa. Sim. Tem ali
se a gente pegar aqueles trabalhadores de rap que estão andando de bicicleta, Sim. os coitados podem estar ali tendo sintomas, mas tem que se parar, não tem nenhum direito trabalhista, não conseguem parar porque vão ficar sem ganhar dinheiro. Sim. Então eles não conseguem nem parar se eles estão doentes. E correm o risco de disseminar a doença. Né? E corre o risco de estar disseminando a doença também. Sofrem já trabalhando um trabalho que eu acho que é um trabalho muito cruel, assim, não consigo olhar o cara pedalando na rua e não sentir, assim, dentro de mim que eu sou muito privilegiada porque eu tô andando dentro do meu carro. Eu não consigo não pensar isso. Mas aí eu penso, essas pessoas não podem parar, eles nem direitos trabalhistas têm. Eles vão ficar doentes, eles podem disseminar. Então, e eles têm que trabalhar, às vezes, 12 horas por dia para conseguir ter um salário que seja digno, né? Digno não é, porque é muito baixo mesmo assim, pra viver. Sabe? Pra viver, pra não passar fome, né, na verdade. Biopoder, Alexandre. Controle dos corpos, Alexandre. Eu diria mais, Letícia, que quando a gente para pensar nos privilégios, talvez uma situação como essa de epidemia faça com que nós valorizemos coisas que parecem simples, mas que são privilégios também. E nem tô dizendo assim que não deva ter, porque isso também ajuda a manter um monte de gente. Mas olha, cabeleireiro, Sim. manicure, Sim. academia, Sim. o pão na chapa e o café na padaria. Sim. Tudo isso são pequenos privilégios da vida urbana que quando todo mundo parar, e eu acredito que isso vai acontecer daqui a algum tempo, a gente vai falar, puxa, essas coisas não são essenciais, são boas, mas tem muita gente que vive sem. Sim. É importante a gente saber que é possível viver sem essas coisas. Sim. Até para valorizar quem oferece de alguma maneira ou de outra, né? Exato. Bom, vamos fazer um intervalinho, a gente já volta, perder uma grana, descansar e tomar uma água. A gente já volta. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra, 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 lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra, 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 lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, vermes, bactérias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma, lava outra, lava uma, lava outra.
lava outra, lava uma mão. Nós estamos falando neste episódio sobre a sociologia da epidemia, como a nossa vida, ela vai muito além de uma sanidade que passa só pela sanidade mental, mas é importante que nesses dias também nós cuidemos desse aspecto, né? De como está os nossos sentimentos, como está o nosso consumo de informação. Porque se por um lado não dá para ficar alheio, ignorante do que está acontecendo, também se você vai ouvir e vai assumir tudo que se diz, como o Pedro já estava falando que vai fazer uma dieta de Twitter, se você não faz, você fica doido. Nossa, meu. Ontem, Alexandre, a data que antecede essa gravação, eu tava com meu pai e eu comecei a ficar mal, né? Resolvendo umas coisas, escrevendo um pouco ali, estudando, e eu falei pro meu pai, põe na Globo News. E aí eu comecei a ouvir, eu tava mal, ele falou, Pedro, você tem que... Tira da Globo News. E meu pai falou, você tem que parar, você vai ficar mal. Meu pai falou, não, eu não tô assistindo isso toda hora, não. É que meu pai tá na quarentena, né? Mas isso vai te deixando mal, rapaz. E fora que não é nem só na internet, assim, né? No próprio WhatsApp, as pessoas só querem mandar informações. Informação de coronavírus. Todo mundo quer mandar. Alguém recebe um material de coronavírus, já quer mandar. E às vezes eles falam as mesmas coisas. Tanto que eu recebi uma mensagem assim, meu celular já tem tanto material de coronavírus que ele nem vibra, ele tosse. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, o que chega de bobagem também não tá no gibi, né? A última que eu recebi é que o vírus fica 4 dias na garganta. Pra depois descer pro pulmão. E aí você pode tomar um chá de alho, não sei o quê. Olha as maluquices, né? Mas essa questão... Isso. Pois é. E o meu eu recebi num grupo de gente acadêmica, hein? Verdade. Um grupo de gente, assim, da muito academia. Acadêmica. Muito parabéns aos envolvidos. Mas tem que acabar com essa história de que porque aparece na televisão ou porque tem mestrado e doutorado, que a pessoa sabe de tudo. Exatamente. Com todo respeito aí, Alexandre e Letícia, que tem esses tipos de graduações, eu só sou um graduandinho, mas não sabe tudo. A gente tá chamando a Letícia porque ela manja da área, não é? E a gente tá falando de filosofia e sociologia um pouco porque é o que a gente manja. Mas de economia, por exemplo, chama o Paulo Guedes, não é? Porque é a melhor coisa que existe. O posto Ipiranga. Não tem melhor, o posto Ipiranga. Mas retornando, falando de WhatsApp, Twitter, TV, esses aspectos midiáticos, eles podem ajudar, aquilo que é da sociologia, eles podem ajudar, mas eles podem também causar um dano psicológico tremendo, né? Não sei se vocês vivem isso... É que assim, quando começou a epidemia, lógico, a gente queria ter informação a respeito daquilo que estava acontecendo, mas aí começaram a fazer assim, vai mostrando todos os números de casos e essa disseminação, como está sendo, acaba assustando as pessoas, mas a gente quer informação, claro que a gente quer, né? A gente também não quer ficar alheio a isso. Sim. Mas, por exemplo, um gráfico lá mostrando a respeito de como que essa disseminação do vírus poderia colapsar os sistemas de saúde aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Esse gráfico, todos os jornais possíveis começaram a mostrar esse gráfico e repetir a mesma informação, e parece que deixando a gente num ambiente que só se fala disso. E aí então, a gente adoece pelo ambiente em si, né? De só se falar de coronavírus. Então, eu vejo assim que a gente tem que combater, além da epidemia viral, nós também temos que combater a epidemia da fake news, né? Sim. Ou também desse sensacionalismo. E para mim é muito evidente que você tem uma situação que é chamada uma situação de risco, e o pessoal da mídia, de alguma maneira, tem que fazer isso render, porque, no fim, ninguém quer ter risco, né? Exato. Só que,
assim, quando você olha para pensar, que risco que é esse? Não é o risco das pessoas que vão morrer, não é um risco, inclusive, de fazer ali um trabalho até científico, sociológico, de qual é a população que está sendo mais atacada. Vocês não vão ver, olha o que eu tô falando, vocês não vão ver uma estatística dizendo quantos ricos e quantos pobres vão morrer. Não vão. Você não até vai. agora você não ouviu falar da preocupação com o povo da rua. Por quê? Que tá muito qual é o suscetível, risco? né? O povo da rua é o povo mais suscetível, se a gente pensar. Qual é o risco que o pessoal tá debruçado em cima? É o risco econômico. Sim. No fim. É bolsa, qual é o é impacto dólar. que vai haver? Tanto que o ministro da Economia tá falando aí, o Poço Ipiranga, tá falando aí o tempo inteiro de economia que não pode parar, que vai colapsar. O presidente da República também não está falando tanto da questão da saúde pública. Ele está falando dos problemas econômicos. Galera, agora não é hora de discutir isso. Agora, aqui no Brasil, nesse exato momento, não é. E aí inventam todas essas questões também de teoria da conspiração, entendeu? Eu acho que não vale a pena a gente falar de tudo que esse senhor apronta, porque é dar muito palco, sabe? Muito palco. Mas esse laxismo é complicado, mas o alarmismo também. Eu aqui na paróquia, no final de semana, eu notei uma curva, sabe, Letícia, Alexandre? As missas começaram num ritmo bom no sábado, mas no domingo, quando as notícias começaram a se intensificar, eu comecei a perceber uma diminuição de pessoas, não é? E também o ânimo das pessoas foi diminuindo, o rosto das pessoas foi mudando. As pessoas foram tomando consciência, de fato, do problema. Quem está tomando consciência, na verdade, né? E aí o trabalho nosso, né, de quem crê, é manter a bola quicando, não fazer a galera usar os meios midiáticos, porque se você o medo, ele se retroalimenta também. Não é? Você fica procurando mais. A gente já falou isso da cultura do medo, né? Você tem medo, você vai procurar. Parece um vício, você vai procurar mais coisas para se retroalimentar nisso. Mas o que eu estou fazendo aqui é tentar fazer com que o povo se anime um pouco, porque é assustador, né? É assustador o quanto a mídia ela pode propagar informação, mas ela pode criar uma cultura de medo que está deixando a gente paranoico. Eu me senti paranoico ontem, né? Na véspera, na segunda-feira. Não, e a gente fica assim, a gente fica paranoico mesmo, tem como, e fora que você vai olhando lá, ampliando o número de casos, aí você só fica pensando assim, daqui uns dias tá todo mundo que eu conheço também com a doença, do jeito que tá ampliando isso, muita gente vai pegar, aí a gente vê alguém espirrando, vê alguém tossindo, a gente já fica atento, né, já começa aquela coisa assim, das pessoas se olharem quando tem espirro, quando tem tosse, então vira uma coisa muito terrível mesmo na população, as pessoas, elas só ficam pensando naquilo e hoje em dia só se fala nisso, né? Em que lugar, a gente só fala. Fizeram até figurinha no WhatsApp do álcool em gel. Do álcool em gel, pois é. Olha, se tem uma coisa que me irrita é a irreverência, sabe? Nessas horas? Nessas horas. Eu acho que alguma irreverência cabe, mas tem muita coisa que você tem muita fala, coisa forçada, né? Sim. É muita coisa forçada e inconsequente, sabe? Se tem um fundo ali de moral, se de alguma maneira ajuda as pessoas a se conscientizarem, ok, é válido. Mas sabe, o sarro pelo sarro, quando começar o número de mortes, a gente espera que sejam poucos, mas fatalmente vão acontecer. Talvez isso deveria até nos questionar e as outras mortes, né? As mortes por dengue, a epidemia de bala perdida nas nossas periferias. Exatamente. Mas de todo modo, como é que fica a graça de quem fez graça com uma coisa que vai matar as pessoas? Isso eu não consigo de fato. Sim. Não dá. Sabe, vem corona, a galera põe máscara, tira. Não dá pra brincar com isso. Não dá pra brincar com isso. Porque eu fico pensando assim, eu tenho gente muito querida que é grupo de risco. Meu pai é grupo de risco. Meu pai, tadinho, tá em casa. Entendeu? Eu não sei se o Antônio aí tá, Dona Zéza ou Alexandre. Não saem de dentro de casa. Meu pai minha irmã tá trabalhando, virou boy, eu também. Nós somos office boy, office girl do meu pai. Não é? E eu fico pensando, pode acontecer de um senhorzinho, uma senhorzinha que vem na missa aqui, eu deixo de ver por causa dessa doença, cara.
E não dá pra brincar com isso, né? Lógico, Não dá. a ironia, você tentar brincar e tudo, mas tudo tem um limite, né? Com certeza, com certeza. Imagina, a gente sabe, as pessoas que são as pessoas mais velhas, elas têm um acometimento grave, e todo mundo tem um idoso ali na família. Até os meus alunos, eles falavam, as pessoas não estão se importando, estão disseminando mesmo. E eu não quero conviver com pessoas que estão disseminando o vírus, que mora comigo em casa, uma aluna falou, sabe? é. Eu penso nela, e aí a gente vê assim, as pessoas falando assim, mas eu sou jovem, se eu pegar a doença eu não vou ficar mal, mas você vai servir de vetor ali, você vai acabar disseminando a doença, né? Então, falta também de pensar um pouco no outro, e a gente tá numa fase de que a gente tem que pensar na coletividade mesmo. Eu lia que o número de gente Letícia. nas boates, rapidinho, Alexandre, eu via que o número de gente nas boates continua normal. Olha aí. O cara dono aí dessas boates na Fradique Coutinho, não sei onde, eu li na Folha agora à tarde. Continua normal. E a galera tá assim, de máscara, brincando. Como se o mundo fosse acabar, não tô nem aí. Falaram que na Itália aconteceu a mesma coisa. Que teve bordel que ficou aberto 48 horas. Nossa. Sabe? E a galera que foi pra praia, gente que foi protestar na rua. Sabe? É uma falta de senso de coletividade. E se diz... Bom, não tô a galera da balada, não. Mas a galera que foi pra rua se diz cristã. Mas não tem um mínimo de coração cristão aberto ao outro, né? Desculpa, viu, Alexandre? Não, que eu passei por cima de você aí. boa. Mas, ô Letícia, eu acho que, assim, me corrige se eu estiver errado, mas essa ideia de que eu não vou ficar mal é um pouco mito, porque pode não morrer, mas é uma doença drástica que vai destruir o seu pulmão, que vai te deixar, assim, no mínimo, é uma gripe pesada que vai te deixar de cama. E, assim, você tem que ser muito besta pra achar que, eu vou passar por isso de boa. Então, até porque já estão até vendo que as pessoas que tiveram, elas podem ter perda da função pulmonar depois que se curam até da doença. Pode perder cerca de 20 a 30% da função pulmonar. E isso daí é um pensamento assim, eu não vou morrer da doença. É de pensar só assim, eu não vou morrer, então que se dane. Eles estão nesse pensamento, a maior parte das pessoas. E aí, alguns lugares demoraram para fazer quarentena. Então, aí a gente tem que pensar assim, tem que fazer a quarentena. Tem lugar que não fez ainda, né? Que tá tentando segurar, a maior parte tá fazendo. Mas, e não entende que o risco é de ampliar, vai chegar nos idosos. Se a população se infectar, vai chegar nos grupos de risco. Então, não é pensar na coletividade mesmo, pensar no outro, né? Não é pensar em si mesmo. Isso. E aí tem um fio da navalha que é terrível. Hoje, eu andando na rua, eu vi uma senhora conversando com outra no portão e ela encostava na mão da outra senhora, né? Quase que eu falei, parem com isso já. Não é? Vamos pra dentro de casa. E aí a outra falou assim, mas quer saber também que se a gente ficar se preocupando muito, a gente não vive. Eu falei, meu Deus do céu, olha aí, numa dessa, uma tá passando pra outra, a outra que não tá se preocupando vai ficar doente. Eu não sei, daquilo que diz de respeito à sociologia também, à psique, os idosos que sobreviveram a tantas pandemias, ou algumas pandemias, mas de situações um pouco mais leves, mais tranquilas, acham que essa é só mais uma. Eu também achei. Mas vem se provando que não é, Alexandre? Há um problema também da mídia, da informação, da desinformação, mas da auto-experiência de vida, da autorreferência, de achar, não, eu sei. É que nem a galera que fala, eu nunca fui visitado pelo Ibope, então não acredito no Ibope, não é? É a galera falar, eu sobrevivi a tantas, essa é só mais uma. Tá se provando que não é, não é? Tá se provando que não é. Eu acho que a gente até, Pedro, nessa altura do campeonato, pode trazer o dado teológico que traz até uma luz sobre isso. Né? Sim. Se você pega as leis judaicas de pureza, você vai perceber que no fim a preocupação que se tinha de, olha, a pessoa tá doente aqui, ela vai ficar afastada do resto do grupo, né? E isso ficou tão forte naquilo que é o judaísmo, que a ideia de impureza física, né, de uma falta de saúde, se assimilou à falta
mesmo espiritual, né? Então você tá marcada pelo pecado, você tá marcado por uma contaminação espiritual aí. Tanto que no tempo de Jesus, você vai ver lá a história dos leprosos, que não poderiam nem entrar na cidade e era um povo, né? A pessoa infectada era tida como um pária social. Você tinha que andar com guiso avisando que você estava chegando, né? Exato, porque além da questão da saúde, tinha também o aspecto de que não, essa pessoa é culpada, por isso que tá nessa situação. Por trás de uma lei, você tem uma preocupação com o todo, mas depois essa preocupação com o todo também serviu como exclusão. Sim. Né? Mas você sabe que, só um parênteses, você vê essa questão aí de achar que a pessoa é culpada, né? A pessoa ficava doente porque ela cometeu algum erro, algum pecado, e por isso que ela fica doente. Isso aí a gente até, na epidemiologia, a gente estuda quando a gente fala sobre as causas das doenças e como que é o processo, saúde e doença. Isso faz parte da história, né, de terem acreditado uma época que as doenças surgiam dessa forma. E isso é uma coisa interessante, porque é um dos modelos explicativos de como é o processo saúde e doença, sabe? Mas aí a gente, lógico, evoluiu, né? E entra agora. Hoje a gente já sabe, mas enfim, tem um aspecto social disso tudo que a gente vai falar agora. Mas tem, olha, assim, tem gente difusão... que ainda acredita, viu? Mas então, mas tem um fundo de verdade nisso, porque, por exemplo, a inconsequência de um é a morte do outro. A doença da morte do outro. Exatamente. Então tem um aspecto pecaminoso, sim. Sim. Entra na questão do pecado social. Mas Exato. Tem gente que acredita numa punição divina também. Então, e você vê como que é. Eles achavam que acontecia essa punição divina e que quem tinha que curar era lá o xamã, o feiticeiro, tinha muito disso também. O padre, o exorcista. Ou o sacerdote. E aí entra num aspecto que hoje em dia a gente viu até mesmo, vamos dizer assim, algum tipo de líder espiritual aí tentando também falar a respeito da epidemia de hoje em dia, né? Então, e eu vi 2 casos específicos. A igreja falando que ia ungir a pessoa que ela não ia pegar coronavírus. Sim, eu vi o álcool em gel ungido. Álcool em gel ungido. Nicho de mercado. Nicho de mercado. E outro, o Edir Macedo. Outros vendem incenso. Sim. Outro, o Edir Macedo, que tirou o vídeo do ar. Né? Nesse discurso, eu fiquei sabendo que tirou. Nesse discurso irresponsável, também de um médico que tratou a coisa de maneira muito superficial, falando que não matava tanta gente. A questão não é matar tanta gente, a questão é aquela curva que a Letícia falou, do colapso do sistema hospitalar. Esse é o maior perigo de todos. Não é? Eu vi aí um áudio, Letícia e Alexandre, do Átila, num Nerdcast, há 2, 3 anos atrás, falando exatamente disso, que o maior problema é quando os hospitais colapsarem, e é para isso que está todo mundo trabalhando para que não aconteça, sobretudo aqui no Brasil, não é? E aí ele falando que não precisa se preocupar, que bobagem a gente se preocupar tanto com o coronavírus, não tem tanta necessidade. E o Edir Macedo, líder religioso, o guru religioso do presidente do Brasil, publicou isso. E há uma série de gente pensando assim, série de pessoas pensando assim, não é? Achando que é uma punição divina, achando que é um castigo divino e que temos que nos resignar. Já que está em fase de dar banana, uma banana para esse tipo de pensamento, meu Deus do céu. Mas o Alexandre falava aí do aspecto teológico, né? E não dá para não lembrar, e ele falava da lepra, né? De como Jesus não tinha medo de ser compassivo com esses, não é? E há um problema também agora nessas epidemias, que é a falta de compaixão com os grupos sociais dos quais às vezes surgem isso. A gente um pouco amarra lá no começo, né? Porque o que teve de gente preconceituosa com chineses, perseguindo os chineses por conta do vírus ter surgido na China, não tá no gibi. Culpa, né? Você tem que achar um culpado. Sim, um bode expiatório. É um bando de porco. O que a gente tá falando, não é? A gente come porco, com o joelho, a orelha, com feijão toda quarta e todo sábado. Vai falar isso na China, vão rir da nossa cara. A gente tem moral pra falar o quê? Não é? E depois continuou o preconceito menor, porque é branco, né? Dos italianos, ou seja,
Como também corre-se o risco de se viver um preconceito muito forte com essas pessoas, não é? Com os grupos sociais dos quais as doenças acabam vindo. Né? E Jesus se mostrava compassivo, se colocava perto, ia atrás, lógico, tinha mais coragem, né? Mas a gente tem a história de São Damião de Molokai, não é, Alexandre? Que foi um sacerdote, não sei se você conhece essa história, Letícia, de um sacerdote que foi para uma ilha cuidar de um povo e acabou adquirindo a doença e acabou ficando por lá e morreu por lá, mas virou o sacerdote daquele povo. E fez a opção por colocar a vida dele em risco para cuidar daqueles que ninguém queria cuidar. Pois é. Hoje em dia, né, é um risco também para os sacerdotes. Eu vi hoje a notícia lá na Itália, morreram 6 sacerdotes Eita. Morreram 6 sacerdotes. E aí eu fico pensando assim, né, o risco também do serviço, né, de ali você tá servindo e você também tá se colocando em risco, né? Eu coloquei no confessionário hoje papel celofane dos dois lados. Eu acho que desde quarta-feira eu não encosto em ninguém. Sabe o que é não encostar em ninguém? Você já não encostava muito, né? Não, já... não tá difícil, né? Mas eu não encosto nem no meu pai, desde quarta-feira eu não relo numa pessoa, não é? Porque pode ser que eu tenha problema, não é? Ou eu posso pegar e me tornar um vetor, mas desde quarta-feira eu acho que eu não encosto numa pessoa. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu trabalhei na Pastoral da Saúde do Hospital do Servidor Público Estadual, aqui em São Paulo. Cara, quando eu tinha que ir na área da infectocontagiosas, eu tinha essa mesma sensação que eu estou tendo esses dias, sabe? De você ter que se cuidar, não só para não levar uma doença lá para aquela área onde as pessoas já estão com a imunodeficiência baixíssima, como também não trazer nada de lá de dentro para fora, né? E essa dor de você estar lutando contra um inimigo que é invisível. E, claro, você tem um risco, você está correndo um risco, sim. E não tem jeito, a gente vai correr riscos esses dias, mas a gente tem que correr o risco na medida certa e pelos motivos certos, né? Para ajudar as pessoas, e aí nós vamos ver enfermeiros, médicos que vão ser verdadeiros cristos, que vão botar a sua vida em risco, sim, para salvar outras pessoas. E isso é aquilo que o cristianismo nos traz como lição mesmo, né? Na história, porque os hospitais nascem do serviço de caridade da igreja. E o Pedro contou a história linda aí de São Damião de Molokai e outros tantos que a gente poderia citar. E no fim das contas é isso, né? Apesar de seja qual for as dificuldades, nós estamos aqui para isso, para enfrentar as coisas juntos, nessa certeza de que no fim, né, depois dessa quaresma que vai ser uma quarentena, nós vamos sobreviver e vamos estar vivos para contar a história daqui adiante. Sim. Eu acho assim, é o momento da gente estar, vamos dizer assim, se unindo, mesmo separados, né? A gente está se unindo pro bem de todos, é a coletividade. Se a gente pensar em questões de saúde pública, a saúde pública pensa nisso. Às vezes é muito criticado até o Sistema Único de Saúde, né? O SUS, por causa de filas, as pessoas só olham para aquilo. Mas a gente tem que agradecer que aqui no Brasil a gente tem um SUS que trabalha firmemente para a saúde da população. Outros países não tem isso. Tem até um documentário que mostra sistemas de saúde pelo mundo. SOS Saúde, acho que é o nome do documentário. E mostra o quanto que, por exemplo, nos Estados Unidos os sistemas não funcionam, as pessoas não têm um sistema gratuito como a gente tem e que funcione, porque aqui funciona. Qualquer pessoa que tiver com sintoma pode ir em qualquer lugar e ter atendimento de graça e ainda fazer o teste de graça. Sim. E outros países tanto não tem. Então, funciona contrariando as estatísticas. Olha, primeiro de tudo, gente, tá dando a hora de terminar, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui, hein? Olha, todo mundo tem que trabalhar amanhã, mas eu só tenho mais um adendo a fazer a isso que vocês estão dizendo. Primeiro de tudo, defenda o SUS. Exatamente. Defenda o SUS. Por mais que talvez a maioria não use, defenda o SUS. É o jeito dos mais simples, dos mais pobres terem algum tipo de acesso à saúde. Aí você pode dizer, existe muito erro médico. Então, minha chapa, Albert Einstein
Como é o nome do outro lá que falam que é de comunista? Sírio Libanês, Prevent Senior. Todo mundo tem erro médico. É que no SUS a galera fala. Nos outros tem uma graninha que ajuda a não falar, não é? E isso tem a ver também com mídia, com o que se divulga, que não se divulga. Letícia, olha, eu peço 1000 desculpas por te interromper. Alexandre, eu peço 1000 desculpas por te interromper, mas o meu papel aqui é ser o sabão que os espanta nessa hora, não é? E a gente precisa mesmo terminar esse programa. O pedido que eu faço, galera, esse programa vai no ar enquanto a rampa ainda tá subindo. Repasse como informação, como uma conversa. Mais do que isso, repassem informações. Não entrem nessa conversa de que não é brincadeira. Zelem pelos outros. Zelem por aqueles que são importantes para você. E só assim a gente vai fazer valer, conseguir aliviar um pouco aquilo que é necessário para a gente vencer mais essa. Mas a gente só vence essa com informação, com cuidado e, sobretudo, com caridade. Eu fico por aqui. Alexandre? Vamos lá. Letícia, considerações finais? Então, eu acho que é isso mesmo que o Pedro falou. Eu acho que a gente tem que cuidar de todos, pensar na coletividade, ter a empatia de pensar mesmo que eu ficando em casa, se eu posso ficar, eu tô evitando aí de disseminar a doença. E essa questão mesmo da gente ser cristão de verdade, né? Que pensa no outro e não pensa só na gente mesmo, ainda mais num caso como esse, né? Mas também de levar esperança para as pessoas, né? Não pensar que essa doença vai ser o fim de tudo, né? A gente pensar também, ter mensagens de esperança para as pessoas. É isso. Alexandre? Muito bem. Eu só tenho isso a dizer, vai passar, né? Vai doer, mas vai passar. E agradecer a Letícia por estar conosco mais uma vez. Imagina. E Pedro Luiz aí, reze por nós. Vamos junto, meu irmão, tamo junto. A gente ainda vai gravar outras coisas e ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Não perca a esperança, galera. A gente vai passar por essa. Se cada um fizer um pouco com consciência, mesmo contrariado, a gente vai conseguir passar por essa. Isso aí. É isso. É isso. Então, Letícia, Sem beijos. sem abraços. E sem apertos de mão. Até mais, galera. Juízo, Até mais. vamos em frente. Valeu, tchau, tchau. Valeu.